que foi dado esse nome a esta construção? Esta casa, ela é a casa mais antiga do governo do Brasil. Quando da sua construção foi trazido uma palavra que essa palavra compunha o que eles queriam dar como referência: Casa do Trem Bélico. As pessoas que não conhecem a história desta casa, ela associa a palavra trem à ferrovia, quando na realidade a palavra trem vem do francês. Por ser uma casa de data de 1600, esta casa naquela época não existia ferrovia. Então a explicação para aqueles que estão nos vendo a palavra trem vem da origem francesa, que quer dizer em francês local onde se guardam diversos materiais. Que tipo de materiais desta casa tinha a proposta de guardar? Armas e munições. Daí a composição Casa do Trem, lugar onde se guardam coisas, que tipo bélica. Então é Casa do Trem Bélico, por ter a proposta de guardar armas e munições para serem distribuídas para todos os fortes que nós tínhamos na nossa região. Aliás, esta casa é a primeira casa de logística do Brasil. Quais foram os motivos pelo qual houve a necessidade da construção deste edifício? Fazendo uma associação que o espectador vai ter, esta casa tinha a proposta de guardar armas e munições. Para tal, a estrutura que deveria acomodar deveria ser uma estrutura muito resistente para evitar que aqueles que são indesejáveis ou perigosos fossem rechaçados. Daí o porquê a casa tinha que ter uma construção extremamente robusta e talvez um pouco grotesca para a nossa hoje interpretação. Qual foi a sua importância para a economia da região? Para se pensar em economia, você tem que ter o quê? Tranquilidade para que o trabalho se torne lucrativo, se torne produtivo. Esta casa tinha a função de suprir armas e munições para as forças que, comandadas militarmente, protegessem aqueles que iriam produzir. Então, naquela época, se produzia cana-de-açúcar, mandioca, enfim, uma série de recursos para que esses recursos gerassem o lucro e esse lucro fosse exportado ou ser mandados. Daí a importância da segurança desta casa para aqueles que pudessem produzir. Quais eram os maiores problemas naquela época para a região? Nós tínhamos vários problemas. Nós tínhamos aqui os índios, que havia uma disputa, havia também pessoas que eram degradados, que não tinham limites, e com isso a casa teve uma importância muito grande para que o controle fosse feito. A casa é estratégica para essa função, que era dar segurança a todos aqueles que estavam aqui e protegendo índios e intrusos. Quem seriam os intrusos? Por exemplo, piratas e corsários que aqui chegavam, aportavam e tentavam fazer saques e etc. A Casa do Trem, em Santos, foi construída entre 1734 e 1738, para abrigar as munições e equipamentos bélicos das fortificações que protegiam o Porto de Santos. Foi projetada pelo Brigadeiro Silva Paz, o mesmo engenheiro que atuou nas fortificações de Santa Catarina. Concebido como um grande edifício assobradado em pedra e cal, guarda em suas proporções o sóbrio aspecto português em suas alçados, em contraposição às fachadas barrocas
das igrejas e conventos santistas do mesmo período. O brigadeiro Silva Paz foi o principal responsável pela conclusão e acabamento do edifício do Armazém do Trem Bélico, cujas obras estavam suspensas desde o ano de 1736. O elegante alpendre que arremata a escadaria externa de pedra lavrada e o portal Cantária com desenho tardo-maneirista parece refletir o estilo conciso e conservador desses engenheiros militares, dentre os quais o brigadeiro Silva Paz foi um dos expoentes. O relatório de 15 de janeiro de 1877 de Duque de Caxias, então ministro da Guerra do Império, assim descrevia a Casa do Trem: edifício de sobrado de um só andar, construído de pedra e cal, de sólida construção, com janelas sobre todas as 4 frentes, tendo o pavimento superior um vasto salão com 13,96 metros de comprimento sobre 7,92 metros de largura, com prateleiras e cabides, e mais 3 salas de menores dimensões, e no pavimento térreo 3 armazéns. No dia 2 de agosto de 1880, foi extinto o Comando Militar de Santos e, em 1891, foi iniciada a demolição dos quartéis. A Forte da Praça, antigo Forte de Monte Serrato, foi demolido para dar lugares às obras de modernização do porto pela Companhia Docas de Santos. Em 1908, com a fundação do Tiro Brasileiro de Santos, o edifício da Casa do Trem passou a servir de sede provisória para uma nova corporação, sendo a sua transferência definitiva ocorrida em 1910. O Tiro 11 funcionou até 1945, quando foi extinto. Esse edifício serviu ainda como depósito para a infantaria tombado. Em 1937, a Casa do Trem foi entregue ao IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1965 e reparada em 1977 pelo CONDEPAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico, Turístico do Estado de São Paulo. A exposição pretende mostrar, em ordem cronológica, os principais acontecimentos históricos do Brasil, através das armas e seus acessórios, fardas e capacetes, fotos, medalhas e diplomas usados nesses momentos históricos. Em qual ano a casa foi desativada e quais os motivos? Esta casa passou por várias etapas. A última etapa é de 1930, quando a função dela deixou de ser estrategicamente militar e passou a ser só um ponto de referência para ser feito a escola de tiro. Antigamente não havia exército, digo isto, não havia exército na nossa região, havia escola de tiro. Então se formavam pessoas para proteger. E essa casa acomodou a 11ª escola de tiro. Por isso que essa rua aqui, que está esta casa sediada, chama-se Rua Tiro 11, oriundo da 11ª escola de tiro. Quais eram os armamentos mais utilizados na época? Bom, nós teríamos que ver em que época é que esta pergunta está falando. Essa aqui tinha desde trabuco, que eram umas espingardas que tinham boca larga, até armas que tinham um tiro. Depois armas que vieram com mais evolução. Havia umas armas primárias que o cano era liso, depois houve a evolução do armamento, que o cano tinha uma ranhura interna, que é para a bala, quando sair, ela sai com uma pontaria mais precisa. Então naquela época, depende da pergunta, mas para situar o espectador, nós tínhamos aqui
desde armas leves, como revólver, espingardas, tinha também em outra fase espingardas automáticas e depois, numa evolução, metralhadoras, isso já no século XX. Quem tinha acesso a essas armas? Quem tinha acesso eram militares formados ou aqueles que estavam em formação. Eu quero esclarecer que eu estou me referindo ao período de 1930, do século XX, não é? Anteriormente, eram as tropas que aqui estavam aquarteladas, que eram as tropas, antes da nossa independência, eram as tropas portuguesas. Qual o motivo de ter um brasão acima da porta? O brasão era para dar o sentido de domínio da coroa. Esse brasão que você está se referindo, que o espectador depois vão ter a oportunidade de ver a ausência desse brasão que fica na entrada principal, acima da porta, ali ficava o brasão. Mas se o espectador fizer uma observação mais detalhada, vai verificar que ficou a imagem do símbolo de Portugal. E esse foi retirado quando a coroa portuguesa ela acaba sendo não mais dominante no nosso país, uma vez que o nosso país ele passa a ser independente. Atualmente, o que cumpre o papel deste edifício? A função deste equipamento é fazer com que a história perpetue, porque nós somos a história. E aqui nós estamos justamente para contar a história para aqueles que não tiveram acesso à informação, e elas vão ter exatamente in loco, vão poder respirar, vão poder mergulhar na história e compreender que nós temos uma pátria, que temos que cuidar dela porque foi dada pelos nossos antepassados. E com isso nós vamos perpetuar o legado chamado pátria. E essa é a nossa função, manter a chama da nossa história para que possamos dividir com todos aqueles que nos visitam, dividir essa parte da história e termos um pouco de respeito pela pátria, porque pátria é o solo, e o solo é o solo sagrado, e temos que respeitá-lo, não degradando, jogando sujeira, desperdiçando água e destruindo. Esta é a função da história, preservá-la. Bom, obrigada. Esta casa me foi dada com o objetivo de fazer com que eu resgatasse essa casa, porque essa casa ficou muito tempo esquecida. E de 5 anos para cá, me foi dado o convite, a oportunidade de fazer com que essa casa tivesse visitantes. Então, para que isso ocorresse, eu comecei a elaborar uma série de ideias que poderiam fazer com que as pessoas chegassem aqui. Como o bonde passa próximo a nós, eu achei que deveria ter um soldadinho imaginário. Esse soldadinho a gente vê no Quebra-Nozes, onde a história toda das operetas e enfim, faz a imaginação da nossa imagem do passado, de um soldadinho ou de uma bailarina. E toda essa composição da história, eu achei que poderia ser aplicada aqui, e assim nós fizemos. Então criamos um personagem chamado Zé Corneteiro, e o Zé Corneteiro tem essa função de trazer pessoas. Eu sou Escandon, mas o Zé Corneteiro é um personagem. Eu e ele nunca estamos juntos. Ou é o Escandon ou é o Zé Corneteiro. Então o Zé Corneteiro é isso, é o imaginário buscando trazer a criança que temos dentro de cada um de nós, e essa criança torná-la mais feliz, que nós esquecemos que essa criança está dentro de nós. E com isso eu encerro essa entrevista e eu vou tomar banho.